Fala, gente, beleza? Ale Street com mais um vídeo para vocês, mais um pouco do projeto da Elba Street Injection. Para você que não conhece ainda, meu nome é Ale Street, tenho uma oficina mecânica aqui em São Paulo e estou trabalhando num projeto da minha Fiat Elba, uma Elba CSL 1989, motor 1.5 argentino, Sevel, né? Nos outros vídeos eu falo um pouco sobre o motor, eu mostrei algumas características da montagem do motor, linha de combustível, alimentação, o que mais? A elétrica, testamos a elétrica, fizemos uma base de comando, colocamos ela no o motor no lugar, colocamos ela para funcionar, enfim, tudo os pormenores aí. E a gente no último vídeo criou um mapa do zero, apagamos todas as correções possíveis, colocamos um valor de achismo, né, no mapa principal e vamos daqui a pouco funcionar ela, para ver como é que vai ficar esse mapa maluco aí e tentar ir corrigindo e mexendo aos poucos, né? Para isso a gente vai usar uma ferramenta que é muito interessante. Antes disso, se você gostou desse formato de vídeo que eu estou fazendo agora, né, pegando aí a tela do notebook e tal, ou se você tiver alguma outra sugestão, crítica, alguma coisa que eu falei aqui que de repente passou despercebido, comenta aí no canal ou manda um WhatsApp para mim, tá? Na descrição do vídeo vai ter meu telefone. Se possível, se inscreva no canal se você gostou do conteúdo, compartilhe com outras pessoas, porque isso faz não só crescer o conteúdo do meu canal, embora eu não precise do YouTube para viver, né? Eu não viva do YouTube, mas é uma forma de a gente compartilhar, trocar experiências, tá? Como também ajuda outras pessoas que têm um canal semelhante a esse também, que tratam dessa ideia a crescer. Informação nunca é demais, né? Informação de qualidade, né? Vamos falar direito assim primeiro, né? Mais uma vez quero dizer aqui que eu não sou professor, não estou querendo ensinar ninguém, não é que meu modo de trabalhar está certo. Eu sempre brinco, né? Não me sigam porque eu também estou perdido. Mas eu estou tentando compartilhar a experiência aí do funcionamento de um motor, acerto, calibração, tá? Quando a gente for lá para a Elba, propriamente, para mexer no mapa, a gente vai usar muito uma ferramenta, e é uma das ferramentas que são essenciais para uma boa calibração do motor. Muita gente acha e pensa e usa ela como a única ferramenta para calibração de motor, o que não é verdade, tá, gente? Ela é apenas um norte, tá? A ferramenta que a gente vai utilizar é essa aqui, ó, tá? A famosa sonda lambda, né? Uma sondona bonita aí, ó, 5 fios, né? Banda larga da Bosch, né? Hoje em dia muita gente fala sobre essa sonda, né? E aí o que mais rola são as conversas de postinho, né? Ou de WhatsApp, ou de grupo, ou de fórum, né? Falando números que às vezes é difícil da gente entender, né? 85 de sonda, 1 de sonda, 1,10 de sonda, 0,78 de sonda, a melhor potência vem a tanto de sonda, e às vezes tem gente que cria uma regra em cima disso. Nós vamos tentar entender primeiro para que serve esse equipamento aqui, né? Uma sonda, sensor de oxigênio, sensor ego, e além de outros, acho que os mais conhecidos são esses aí, né? Essa aqui é uma sonda de banda larga, tem também a sonda de banda estreita, eu vou tentar mais ou menos explicar a diferença das duas aqui para vocês. Primeiro, antes de qualquer coisa, sempre quando eu falo de motor, eu procuro trazer essa ilustração aqui, né? Que é o triângulo de fogo, né? O que o nosso motor precisa para funcionar, para que aconteça a combustão dentro dele, tá? Então ele precisa do combustível, tá? Álcool, gasolina, etanol, né? Metanol, gasolina, GNV, diesel e assim por diante. Ele precisa do comburente, que é o ar, tá? Na composição do ar, você precisa ter mais do que 13% de oxigênio, tá? Oxigênio acima de 13%. E o calor, a fonte de calor. Inclusive, ela aqui está falando até um negócio interessante, ó. Energia inercial que provoque calor. Então, hoje, quando você olhar para uma centelha de vela, uma centelha de ignição, você vai entender o real funcionamento dela. Muita gente acha que a centelha de vela ela
quando ela dá a centelha, é quando acontece a explosão assim, ela é responsável pela explosão. Na verdade, a centelha que sai na ponta da vela, ela é responsável por 1% da, dessa explosão, dessa combustão. A explosão é quando é um ambiente descontrolado. Né? A explosão é justamente o que a gente não quer no motor. Né? Então, sem nenhum desses três aqui, ó, se faltar um desses três aqui, o motor não funciona. Obviamente, quando a gente aumenta um desses aqui, a gente precisa aumentar os outros dois também para melhorar a performance, tá? E existe uma proporção. Eu não posso simplesmente aumentar 10% de combustível, 10% de comburente e 10% de calor. O motor não funciona assim. Eu preciso ter uma proporção exata, tá? Para funcionar. E aí que entra o famoso oxigênio, ou sensor de oxigênio, ou a sonda lambda. Eu peguei aqui um GIF de um funcionamento de um motor 4 tempos. Aqui a gente tem ó, o carburador. Não vamos se atentar à figura que está rápida. Vamos dissecar aqui. A gente tem o carburador com ar combustível entrando em amarelinho aqui para dentro do motor. A válvula de admissão ela vai abrir daqui a pouquinho ó, e vai entrar essa mistura para dentro. Tá vendo? Entrou essa mistura para dentro, ó, ela vai ser comprimida e aí vem a ignição. Tá vendo? Quando vem a ignição, ó, acontece a expansão. Tá? O pistão ele acontece a combustão, o pistão desce para baixo. Desce para o PMI, desce tem que ser para baixo, né? Logo em seguida, a mistura já queimada, a válvula de escapamento abre e sai essa mistura queimada pelo escapamento. A quantidade, se eu não me engano, me corrijam aí se alguém vê esse vídeo e puder me dar essa informação, a quantidade de oxigênio que entra aqui, para que aconteça essa reação química, ela sai por aqui. Tá? Se não na sua totalidade, quase na sua totalidade. E é aí exatamente que entra o sensor de oxigênio. Ele vai medir a quantidade de oxigênio, tá, do ciclo passado. Tá? Então essa informação é outra informação muito importante. A sonda ela é um sensor que mede um acontecimento passado. Pode ver, ó. Vamos pegar o próximo ciclo, ó. Aconteceu, aconteceu, aconteceu e foi. Já está começando outro ciclo aqui, ó. Então o que aconteceu, o que está me mostrando aqui, na verdade, no escapamento é o que já aconteceu do ciclo passado, tá? Então isso é importante tomar cuidado na hora do acerto, tá? Ela não é ele não me mostra em tempo real. É que acontece, como você tem uma rotação relativamente rápida, né? Mesmo em marcha lenta, então a impressão que parece ser em tempo real, mas na verdade é de um ciclo que já se passou, tá? Então é exatamente aí que entra a sonda. Ela vai ler a quantidade de oxigênio que está passando por aqui. Com base nisso, ela vai saber se o meu motor precisa de mais combustível ou de menos combustível. Mas como? Eu tenho aqui uma outra figura, se o notebook ajudar, que vai mostrar isso aí pra gente, ó. Essa lista eu acho fantástica, cara. Ela traz aí o AFR, tá? Ou seja, a proporção ar-combustível para os combustíveis mais comuns aí que a gente conhece, né? Essa lista é lá de fora dos Estados Unidos, tá? Mas ela pode se aplicar de certa forma aqui para o Brasil também, tá? AFR da gasolina, AFR do metanol, do E85, que seria um álcool com adição de 15% de gasolina, e do etanol puro, ok? Então vamos pegar aqui pela gasolina, tá? O quanto o meu motor precisa para ele funcionar de maneira correta e exata na sua totalidade, para ele queimar, igual a gente viu ali na figura anterior, para ele queimar toda aquela mistura ar-combustível que ela entra dentro do cilindro. Para que isso aconteça, o meu motor precisa de 14,7 partes de ar para uma parte de combustível. Diferente do que falaram num vídeo que eu vi aí, o cara falou que era 50%, né? 50% de ar, 50% de gasolina. Olha só. Então, toma cuidado com as informações que vocês andam vendo por aí. Então, vamos colocar em gramas. Ele precisa de 14 gramas de ar para 1 grama de combustível, de gasolina.
Tá? No caso do etanol, ele precisa de menos ar. Tá? Ele precisa de 9 gramas de ar para aquela mesma 1 grama, só que no caso de álcool. Por quê? No caso do álcool, ele tem a ignibilidade menor. Tá? Então, por isso, ele precisa trabalhar com um pouco menos de ar, na verdade, né? Trazendo aí para o nosso mundo um pouco mais de excesso de combustível. Não é bem excesso, né? Vamos dizer assim, ok? Ele precisa. Porém, o álcool tem muita vantagem, tá? Ele é mais resistente à detonação, ele é mais oxigenado. Então, além do oxigênio que está entrando do ar dentro do motor, você tem o oxigênio do combustível também, que ajuda muito na queima, tá bom? Se a gente pegar outros combustíveis aqui, como por exemplo o etanol, o metanol, que é um combustível mais focado para competição, ele precisa de 6 partes de ar para uma de metanol, de combustível, né? Então é mais pobre ainda. Mas se vocês pegarem esses 4 valores aqui, essa faixa aqui, por exemplo, ó, vocês vão ver um negócio que o pessoal fala muito aqui, ó, que é o 1. Olha só, o lambda 1. Tá? Então, quando o motor está em lambda 1, significa o quê? Que ele está queimando a proporção exata de ar e combustível na sua totalidade. Esse seria a parte mais eficiente da queima do motor naquela determinada rotação ou naquela determinada carga. Tá? Então aqui ele estaria, tudo que entrou de ar e combustível estaria sendo queimado e saindo pelo escapamento, sendo lido pela sonda. Tá? A gente só precisa tomar cuidado num ponto. Esse valor, por exemplo, de 14,7, ele se aplica à gasolina pura, 100% gasolina, tá? O que não é o nosso caso. No nosso caso aqui, a gasolina tem uma adição de 28% de álcool anidro, tá? E pelo contrário, muita gente acha que é ruim, mas é muito bom isso daí. Tá? Melhora muito. O americano queria muito ter um combustível desse. Às vezes você tem que pagar caro para isso. Então, esse valor ele vai cair um pouquinho mais, viu, gente? Provavelmente ele deva cair aí com uns 14, imagino eu, tá? Ou até um pouquinho menos aqui, para próximo de 13,5, para a gente ter o valor ideal de lambda aí, tá? O AFR. A mesma coisa o etanol, tá? O nosso etanol é um etanol hidratado, tá? Esse valor aqui de etanol é o etanol puro. Então é muito provável que esse valor também caia para 8,3, se brincar até para 8, quase 8,0, para a gente ter a queima perfeita, tá bom? Então, conversando com alguns mecânicos lá fora, preparadores, tive o privilégio, né, de conversar via, via fórum, né, via chat, né, tirar algumas dúvidas. Eles usam muito esses valores aqui, principalmente esse AFR da gasolina. Tá? Então eles partem de 14,7, sabendo que essa aqui é a mistura perfeita para gasolina. E se eu quero passar um motor, por exemplo, para etanol, eu vou trabalhar com ele um pouquinho mais pobre. Talvez aqui nessa faixa, né? Se eu não me engano, é isso aí. Nessa faixa aqui, ó, de 9. Aliás, não, minto, ao contrário. Eles partem de 14,7 para gasolina. Se eles querem derrubar, de repente, isso para o etanol, né? Então é um motor que era originalmente a gasolina e foi agora construído pro etanol, eles vão derrubar isso daí provavelmente para 12 partes para 1, 12,5 partes para 1, tá? E aí vai queimar melhor no etanol, tá? Então, com essa referência aqui ó, de 14,7, eles conseguem acertar o motor ou para um lambda de potência, ou para um lambda de economia, tá? Ou para um outro combustível, com base nessa faixa aqui. Se a gente for usar o lambda como a gente usa aqui no Brasil, por exemplo, é uma baita de uma referência, tá certíssimo também. Porém, ele foge um pouco por conta do nosso combustível, tá? Então, quem de repente se vangloria muito de colocar uma quinta marcha aí numa estrada e ficar andando na casa de 1,5 aí achando que fez um baita de um acerto e está fazendo uma baita da economia, toma cuidado porque às vezes você pode estar andando com um carro magro além do que deveria.
tá? No álcool até passa, vai. Se a gente for fazer a comparação aqui, até passa, né? Um pouquinho. Mas na gasolina já começa a ficar um pouco mais perigoso. Beleza? Então, geralmente, os números são esses aqui de lambda que a gente usa, tá? Geralmente, esse aqui está ligado à economia, tá? O pessoal usa muito esse número em marcha lenta, esses números aqui em cruzeiro, né? Cruzeiro é aquela situação que você está ali a 100, 120 por hora, pé levemente encostado, então geralmente cai para cá, para 1,2, 1,5, e geralmente em situação de potência, varia muito aí, mas em geral para carro de rua, de 82 até 88 o pessoal costuma usar. Tá? E aí que entra um outro fator interessante. Existem dois modelos de sensor de oxigênio, né? As de banda estreita e as de banda larga. As banda larga, essas que o pessoal está usando agora direto, tem da Feltec, tem da ODG, como é o meu caso, tem, né? Ela utiliza aí um condicionador para fazer a leitura. Tá? A de banda estreita é a que sai nos carros normais, tanto a planar como a comum. É aquela que a gente vê aí no Celta, Corsa, Montana, tem de um fio, tem de dois, tem de três, tem de 4 fios, né? Geralmente a de banda larga é de 5 fios. E ela trabalha com valores em volts. Tá? Ela trabalha com valor em volt. E por que ela é amplamente usada na indústria automobilística se a de banda larga ela é melhor? Porque é o seguinte, a função da banda da sonda de banda estreita é só passar para o módulo um leve monitoramento da mistura, de como está a mistura ar-combustível. Esse motor que sai da concessionária, sei lá, do Palio, do Uno, do HB20, do Mustang, sei lá, ele já foi amplamente calibrado, usando talvez 1, 2, 3, 4 sondas de banda larga, 4, 5 ou até mais termopares, sensor de pressão de escapamento, além de vários sensores. Então esse motor é colocado na bancada de teste e aí é feita uma calibração. Dado essa calibração, bom, a calibração desse motor é essa. Então ele vai trabalhar aqui, né, com essa correção e tal. A função da sonda de banda estreita é simplesmente monitorar a leves mudanças que existem no motor. Tá? Então ficou um pouquinho pobre, ela vai lá e avisa para o módulo enriquece um pouquinho. Ficou um pouquinho rico, ela empobrece um pouquinho. Aquilo que a gente vê, por exemplo, no multímetro, quando a gente está testando, né, ou no osciloscópio, ou lá no scanner, a gente vê ela subindo e descendo numa proporção muito grande, mas é mínimo essa variação. Essa informação para o módulo é mínima, tanto é que você não vê o motor mudar nada, né? O motor continua com a mesma lente e assim por diante. Quando ele tem um valor muito fora do proposto ali pela sonda, por exemplo, se você desligar um bico e deixar lá o carro funcionando desligado, ele vai começar a ver que ele está mandando informação toda hora para o módulo e o módulo não está corrigindo, ou está corrigindo e não está resolvendo, ele vai desconsiderar o valor da sonda, porque ela não é tão precisa assim. Tá? Então é para isso praticamente que serve a sonda de banda estreita. A de banda larga também, né? Ela trabalha com esse fator de correção, de monitoramento e correção. Veja bem, monitoramento ou correção por sonda é diferente de close loop, né? Que falam, como é que é o nome? Malha fechada. Tá? A malha fechada, ela procura trabalhar com todos os sensores, fazendo a varredura de todos os sensores e vendo se está tudo ok. Tá? E aí mantém o tempo de injeção naquele mesmo padrão, naquele mesmo patamar. Por exemplo, quinta marcha, 100 km por hora, menos 70 de MAP, sonda entre 1 e 2, 1,02, né? 1,02, variando pouquíssima coisa. Temperatura estável, 88 graus, ou seja, uma situação de estrada e economia. Então ela vai, e o TPS sempre na mesma posição, vai 5% TPS. Então ele vai sempre fechar esse ciclo e vai sempre comparar, está sempre nesse ciclo, então vamos manter essa quantidade de combustível, deixar o carro mais econômico possível.
Tá. Se num determinado momento o motorista pegar e abotoar o pedal até o fundo, e o MAP começar a cair para zero, a rotação começar a subir, 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 o TPS 100%, chega uma determinada rotação que o módulo vai fazer o quê? Ele vai trabalhar em malha aberta, ele vai desconsiderar esse ciclo e vai considerar sensores específicos. Para vocês terem uma ideia, um dos primeiros sensores que ele desconsidera, isso a gente está falando do módulo original, tá? É a sonda, tá? Principalmente se for uma sonda de banda estreita. Tá? Antigamente, quando a gente fazia o acerto, eu não vou falar que não é muito antigo, não. Eu já cheguei a usar a banda estreita há algum tempo atrás em alguns carros aqui da oficina, com multímetro, tá? Então, geralmente, quando a gente usava o multímetro na banda estreita ali, a gente tinha como parâmetro, né? Existia aí, o pessoal explicava pra gente, né? Ó, coloca uma terceira, acelera, a hora que vem a pressão, olha no multímetro, ele tem que dar em torno de 850 a 900 milivolts, tá? Ou até 1 volt. Se a gente for comparar esse valor, por exemplo, com o valor de lambda, dá uma olhada aqui, ó, vamos colocar 920 milivolts, quase 1 volt, ó, dá 0,65 de sonda, de lambda, quer dizer. Lembra que eu falei que a lambda de potência geralmente vem aqui, ó. Para falar a verdade, ela vem aqui entre 85 e 88, tá? 82 a 75 geralmente é um fator de segurança, mas entre 85 a 88 é onde vem potência máxima, é o lambda de potência, tá? Lambda de economia tá aqui embaixo, 100, tá? Lambda de eficiência, 100, lambda de economia, 102, 105, tá? E aí lambda de potência, eu tô falando aqui, de 85 a 88. Tá? Vamos considerar 85. Olha aqui, ó, com 920 eu tô a 0,65. Eu tô lavando o meu cilindro. Por isso que não vem potência. Não quebra, mas também não vem potência. Tá? Pô, então é uma regra ali, eu tenho que deixar meu motor a 1, lambda 1, então, na marcha lenta. Na estrada eu tenho que deixar ele com 1,05 e aí quando vier a potência, ou pressão, né, ou tiver com o pé abotoado, 0,85? Não. Isso quem vai pedir é só o motor. Tá? É muito provável que se você trabalhar com injetores um pouquinho maior e o motor destachado, o seu motor não vai querer aceitar um lambda de 1. Provavelmente ele vai trabalhar nessa faixa aqui, ó, 92, 95. Pode ser que ele aceite lambda 1, pode ser que ele aceite lambda até um pouquinho mais pobre, né? Então é uma característica de cada motor, ok? Aqui eu achei essa foto aqui na internet. Todas as fotos que eu peguei foram na internet, tá? Mostrando um pouco sobre o que a gente está falando aí, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem a proporção ar-combustível, tá? O verdinho aqui, ó, essa linha verde, é a proporção ideal, né? Ou seja, lambda 1 para ar, combustível, gasolina, tá? Aqui a gente tem uma mistura um pouco mais seca, chegando aí na faixa aí dos 16 e pouquinho, tá? Essa é a máxima economia de um motor. Esses dados são da Toyota, uma literatura da Toyota, tá? Geralmente a Toyota e a Honda, elas são líderes aí em eficiência de motor no que diz respeito a emissões de poluentes. São um dos motores que menos poluem, né? Pelo menos até onde eu acompanhava aí, tá? Tanto é que você pega, por exemplo, ó, 16 partes de ar para uma de gasolina, você tem a melhor economia. Então, mistura pobríssima mesmo, entendeu? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 16, vamos se basear em 16 aqui, ó. Pô, 1,10 de sonda quase, tá vendo? Ó? Eles andam para gerar economia. E aqui você tem a melhor potência, ó, que vai chegar na casa aí dos seus 13, né? 13 partes de ar para uma de combustível. Tá vendo que interessante? E aí tem uns dados interessantes, ó. Conforme você começa a partir para o mais pobre, você começa a aumentar, por exemplo, o gás NOx, né? Conforme você começa
a partir mais, por exemplo, pro próximo da melhor potência aqui, ó, você começa a aumentar o gás, o HC, né? O pessoal brigava muito com esses gases aqui na época, o CO, NOx e o HC na época da Controlar, né? Então é gases de emissões aí de poluentes, tá? Mas aqui mesmo é mais para ter uma ideia, tá, gente? 14,7 partes de ar seria o ideal, tá? Seria o target de sonda ideal, tá? Mais para cá, ó, partindo para os 16, seria voltado aí para uma mistura mais pobre e voltado para a economia, tá? Dependendo do motor, aí que tá, né? Esse motor é um motor Toyota, com uma série de recursos. A injeção também ajuda bastante. Então, dependendo do motor, você trabalhar nessa faixa aqui, ó, mais pobre, é bom, faz bem para o motor. Tá? Além de você ter uma máxima economia, você tem também uma diminuição da temperatura da câmara. Tá? Aqui, como você tem na sua totalidade a queima total, né? Eita, tô cheio de redundância, né? Na sua totalidade a queima de ar e combustível, então geralmente essa faixa aqui, a câmara de combustão, ela tem uma temperatura mais alta, tá? E aqui também começa a diminuir a temperatura porque você começa a esfriar com o combustível, tá? Lembrando que um dado interessante, o ar quando você comprime ele também começa a aumentar a temperatura, tá? Então contribui aí também para a temperatura alta de câmara, tá? Bom, resumindo, a função do sensor de sonda é ler a quantidade de oxigênio no escape e assim poder fazer o melhor ajuste, o melhor acerto. É uma das ferramentas, tá? Aqui, ó, o efeito do AFR no torque do motor, tá? Então, aqui a gente tem um dado de uma rotação só, tá? Isso aqui geralmente é dados de uma rotação só. Então, quando você começa a aumentar a quantidade de combustível, você pode ver que ele começa a aumentar o torque, ó. Vamos partir aqui do 14,7 da mistura estequiométrica, tá? Conforme você começa a dar mais combustível, ele começa a ganhar torque, ó. Pode reparar. Começa a ganhar torque, começa a ganhar torque, começa a ganhar torque, tá? Eu imagino aqui, ó, que nos entre 12,5 e 13 é onde vem o maior torque aqui, né? Onde você consegue a maior parte de torque aqui, tá? Se você começar a tirar combustível, ele começa a perder torque, tá? Até mesmo na mistura estequiométrica você começa a perder um pouco de torque. Tá aí um dos recursos que a gente pode usar para acertar a marcha lenta, né? Não é verdade? E se você começar a tirar mais ainda o combustível, começa a perder mais torque. Então, tem esse porém também. Você de repente acha que tá lindo andar com sonda 1,10, seu motor, né, está perdendo torque na verdade. Tá ok? Então, basicamente é isso daí. Lembrando que a sonda é uma ferramenta, é uma das ferramentas para o acerto do motor. Tá? Ela não deve ser a única ferramenta para o acerto do motor, para a calibração do motor, da injeção. Tá? A gente vai usar no começo ali, tá? Para se basear um pouco, é uma ferramenta que ela te dá um norte muito mais rápido do que as outras em volta, né? Por exemplo, temperatura do motor, análise de velas e a própria sensibilidade do motorista, né? Mas ela não deve ser a única ferramenta para a calibração do motor, tá? Assim como a correção, quando o módulo ele tem correção por sonda, né, conforme eu expliquei, então ele vê que a mistura está rica, aí ele tira combustível, aí a mistura está um pouquinho mais pobre, ele vai lá e coloca, chega uma hora que ele consegue estabilizar, né, e manter essa linha. A correção por sonda ela não deve ser uma ferramenta para usar para o ajuste rápido do motor. Então você vai lá, você coloca um teto, né, por exemplo. Vamos voltar aqui no... Aqui, ó. Eu coloco um teto de porcentagem ou um valor, né, de sonda que eu quero atingir e aí deixo o carro ficar corrigindo.
Aí toda vez que ele der batente, eu sei que ali eu tenho que mexer, entendeu? A gente está confiando num equipamento que pode mudar de acordo com condição climática. O motor, né, pode mudar de acordo com a condição climática, de acordo com o combustível. Então, de repente, você colocou um combustível num posto, acertou, entregou para o cliente, ou você está andando com o carro, abasteceu em outro posto, e aí? Entendeu? Então, o ideal inclusive a própria montadora faz isso, como eu falei, né? Você vai lá, calibra o motor, calibra todas as correções. Uma coisa que uma das primeiras dicas que me deram, e eu quero trazer isso para o projeto, as correções têm que ser mínimas. Tá? Correções são mínimas. Não adianta você fazer uma correção muito grande, exceto por algumas situações, como por exemplo, a temperatura do motor a extremamente frio, né? Mas, por exemplo, você usar um valor de mapa principal e usar uma correção, uma determinada rotação de 40%. Então tem coisa errada com o seu mapa principal. Você precisa rever seu mapa principal. Tá? E a sonda é a mesma coisa. Tá? Então não adianta você usar batentes enormes. Então a montadora ela vai pegar, vai calibrar todo o motor, vai fazer toda a calibração necessária, vai deixar o motor ali pronto para usar. Tá pronto, tá tudo resolvido, marcha lenta boa, partida excelente, progressão boa, retorno de rotação para marcha lenta, faixa de vácuo, tudo certinho, aí sim ela vai habilitar, vamos dizer assim, né, a correção por sonda para fazer pequenas correções, tá? Então, caso um combustível seja diferente de um posto para o outro, caso essa pessoa viaje para um outro estado, caso essa pessoa vá para um lugar mais frio, para um lugar mais alto, aí começa a entrar a correção, corrigindo pequenos detalhes, tá bom? Ah, mas a minha então quer dizer que se eu fizer um mapa excelente, então, ligar minha correção, ela provavelmente vai corrigir o meu motor quando eu estiver num lugar muito alto? Provavelmente não. Ele vai funcionar com algumas ressalvas. Aí você precisaria de um outro sensor, que é um sensor de pressão barométrica, né? Algumas injeções originais têm esse sensor, tá? Mas fica muito mais fácil de você chegar num resultado com o motor já acertado, depois você ligando só a correção por sonda. Beleza? Então, é basicamente isso que eu queria que vocês entendessem aí, né? Que eu queria compartilhar, aliás, né? Desculpa. Eu queria compartilhar com vocês. A gente vai falar muito nesses valores aqui, ó, tá? 95, 99, 92, 88, 80, 1,12. A gente vai trabalhar muito com isso daí, tá? Até a gente conseguir deixar o carro andável, para depois a gente começar a olhar os outros pormenores aí, que seria a temperatura de escape, valor como é que tá a vela e assim por diante, beleza? Então espero vocês no próximo vídeo. Valeu, gente. Até mais.